Vamos iniciar esse trabalho abençoado, o nosso projeto Casa Firme. Eu convido você a colocar a mão no seu coração e iniciarmos esse trabalho. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela vida, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos na sua casa, começando muito bem o nosso dia, Senhor, na sua presença. Num dia, Senhor, que não é dos dias mais fáceis, dias frios, cedo, com nossos desafios, meu Pai, distância, e graças à sua misericórdia nós temos vida, nós temos saúde, nós temos essa oportunidade para crescer, para tomar as decisões inteligentes, meu Pai. E ser inteligente é buscar a sabedoria que vem do Senhor, e isso começa em temer o Senhor, em pensar como o Senhor pensa, em nos preocuparmos, meu Deus, como o Senhor está olhando para nós. Então eu te peço, Senhor, que todos nós, meu Pai, tenhamos essa consciência muito clara, muito viva, que a gente não passe um dia da nossa vida, Senhor, no automático, vivendo perdido, passando para lá, para cá, correndo, sem ter um foco muito claro. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a alinhar a nossa visão, as coisas certas. Nos ajuda a ter o discernimento das coisas, para que nós não sejamos roubados, Senhor. Roubado não somente na nossa salvação, mas naquilo que é tão importante, Senhor, que é o tempo. Porque o tempo não vai voltar. E aquilo que estamos fazendo em dias como hoje, o significado, a importância que nós damos ao Senhor, vai se refletir no nosso futuro e também na nossa eternidade. Vai se refletir em como vamos terminar, se vamos terminar os nossos dias em honra, em glória, como José, ou em humilhação, como Saul, por exemplo. Vamos terminar os nossos dias como Abraão, como o próprio Davi, ou vamos terminar os nossos dias como Sansão, cego, com tanto potencial, mas cego. Não viu o que tinha, não valorizou o que tinha e perdeu tantas coisas, tantas bênçãos, Senhor. Quantos que têm tantas oportunidades, têm saúde, têm uma família abençoada, não tem um problema físico, Senhor, e a pessoa não valoriza as bênçãos, o dia que se chama hoje, não coloca força nas mudanças que são necessárias. Abra as nossas mentes, meu Pai, em nome de Jesus, abra as nossas mentes. Eu abençoo, meu Pai, cada homem que está aqui comigo, cada homem, Senhor, que estará nas igrejas, que está na transmissão, cada mulher, meu Deus, cada uma que está buscando pela sua família, pelo seu marido, e nós abençoamos, meu Pai, este dia. Abençoamos as pessoas que estão aqui representadas, meu Pai, nesses livros, para que o Senhor guarde as famílias, meu Pai. Semana que vem nós teremos o trabalho dos casais, e que o Senhor guarde as mentes, meu Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor derrame sabedoria sobre as nossas vidas, para que nós não sejamos roubados, meu Pai, por conta de orgulho, brigas, porque é o que nós ouvimos, inclusive, no programa de hoje. Pode ser que amanhã nós não tenhamos uma oportunidade. Faraó desprezou, falou que aquelas rãs, aquela dificuldade, aquele problema, não precisava ir embora naquele dia, podia ser no dia seguinte. E pode ser que a gente não tenha o dia seguinte. Então que nós tenhamos o discernimento, meu Pai, de agarrar todas as oportunidades e plantar todos os dias a boa semente. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por esse dia, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ajude em tudo que nós temos que fazer. Em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Pode sentar, por gentileza. Bom dia ao pessoal da transmissão. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos, em nome de Jesus. Diga comigo, por favor, paz, vamos juntos, paz, segurança e destruição. Nossa, mas parece meio contraditório, né? Como assim? Você tem paz, você tem segurança, mas também você tem destruição?
Então vamos analisar isso. Vamos analisar que as coisas, para aquele que é espiritual, para aquele que é guiado pelo Senhor, ele não é pego de surpresa. Ele entende os sinais das coisas. Tem gente que vive reclamando da vida, falando, por que eu enfrento tantos problemas? Por que eu passo por essas coisas? A palavra nos ensina em diversas passagens que tudo que eu planto eu vou colher. Tudo aquilo que nós não temos feito, um dia vai nos fazer falta. Aquela forma ignorante muitas vezes de tratar o seu filho, de tratar a sua esposa, lá na frente vai te fazer falta. Aquela maneira desregrada de usar o seu dinheiro, gastar em bobagem, fazer escolhas ruins, sem sabedoria, lá na frente vai te gerar uma consequência. Se você não tem força, se você não tem determinação para buscar a Deus enquanto você pode, isso não é um dia, isso não é uma eventualidade, isso é uma certeza, isso vai te fazer falta lá na frente. O tempo que você não investiu para ler a Bíblia vai te fazer falta lá na frente. O tempo que você não quis cuidar da sua saúde, você vai ter que encontrar tempo para cuidar da sua doença. Então, muitas pessoas, muitos homens, por conta de um orgulho, de uma ignorância, de não permitir que a palavra entre, mas ainda carrega aí um ranço da autossuficiência, de um coração duro, não aproveitam as suas oportunidades e estão vivendo um tempo difícil. Por quê? Porque quer fazer do seu jeito. E a palavra é muito clara, que quando nós não obedecemos a palavra, quando nós não damos crédito à palavra, quando você não dá crédito a uma pessoa, alguém não dá crédito a você, se você está falando uma coisa séria e a pessoa está botando dúvida, você não vai gostar. Porque você está falando algo ou não, eu sei o que eu estou falando. Deus sabe do que Ele está falando. Mas muitos não botam fé, não colocam fé, não misturam a palavra com a fé, como a gente falou. Então, por que muitos ficam falando, por que eu passo por tanta coisa? Por que eu tenho tantos problemas? Porque eu não me alinhei a Deus ainda. Deus não falha. Eu posso falhar com você. Você pode falhar comigo, mas Deus não vai falhar comigo nem com você. Aqui em Deuteronômio 7,6 diz assim, olha só que bênção, que privilégio. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, fala comigo, o Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo. Olha que bênção, o seu tesouro pessoal. Fala, pessoal. Fala comigo, eu sou o tesouro pessoal de Deus. Eu faço parte do povo escolhido de Deus. Amém. Você crê nisso? Você precisa acreditar nisso. Sabe por quê? Quando você tem alguma coisa valiosa, quando você tem lá, quando você acabou de comprar um celular, né? Ou quando você tem uma coisa lá, você comprou um carro novo, por exemplo, você cuida daquilo. Você tem zelo por aquilo. Você não para em qualquer lugar, você para no estacionamento. Às vezes você bota aquelas coisinhas lá que bota em garagem de prédio, né? Você compra aquelas espumas e bota aqui. Fica super feio, né? Mas por que você compra aquilo? Por conta de zelo. Você não quer que o vizinho... Você vai abrir com cuidado. Mas você não sabe se o seu vizinho vai abrir com cuidado a porta dele. Então você compra um negócio para proteger. Você compra um celular novo, custa lá 2, 3 mil reais, 4 mil reais. Mas aí você vai lá e compra uma capinha de 15. Por quê? Porque você quer proteger. Porque aquela capinha de 15 pode te evitar um prejuízo de 3, 4.
Então quando nós não nos alinhamos a Deus, nós saímos dessa condição, que o Senhor nos escolheu para ser o seu povo santo. Vocês são um povo santo para o Senhor. Aqui, obviamente, ele está falando do povo de Israel. Mas graças à misericórdia de Deus, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos parte desse povo, parte dessa herança. Então, olha o valor que Deus nos dá. Nós fazemos parte de um povo santo, mas eu tenho buscado a santidade. Eu tenho buscado ser santo para fazer parte desse povo santo. Eu sou colocado como tesouro pessoal do Senhor, eu sou um povo escolhido. Mas o que muitos fazem? Desprezam, desperdiçam a sua vida com bobagens. Sansão desperdiçou a vida dele com bobagens, com sentimentos miseráveis, com teimosia, com uma sensação de que muitos homens têm, que é a sensação da impunidade. Ele falava, vou fazer do meu jeito e vai dar tudo certo. É essa moça que eu gosto, e o Senhor já tinha falado, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele foi criado para ser um separado, um nazireu. Ele sabia o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer. Ele sabia que ele não deveria se envolver com mulheres que não eram do povo dele. Mulheres estranhas, com costumes diferentes, com deuses diferentes, mas ele botou a ideia fixa, é dela que eu gosto. Um homem guiado por sentimentos. Sabia que eu não podia tocar em cadáveres. Não tem problema. Comigo não vai acontecer nada. Ficou lá brincando com a sorte. Eu vou levantar, vou sair e vai dar tudo certo. Sempre deu certo, né? Sempre funcionou, sempre escapei impune, sempre deu certo do meu jeito. Pois é, mas chega o dia que não dá mais certo. Chega o dia que o negócio aperta. Chega o dia que eu caio do cavalo. E é o que acontecia aqui com o povo. Ó. A gente vai para uma linha, começa a fazer, mas por conta da instabilidade as pessoas fracassam. Como aqui em Juízes 13, 1. Que diz assim... Mais uma vez, fala comigo, mais uma vez. Mais uma vez, aí de novo, não aprendeu. Já viu aquelas pessoas que vivem pedindo perdão? Ah, mas a palavra não diz que tem que perdoar? Tem. Você como cristão, você vai perdoar. Mas e a pessoa que ela vive nesse estilo de vida? Mostra que ela não mudou. E se você é uma pessoa que fica fazendo assim, se você mostra que você não mudou. Se toda vez você cai nos mesmos erros, mostra que você não entendeu. Você já está condicionado. Ah, se eu fizer isso, eu peço perdão. Ah, não, me desculpa. Mas você não está pensando mais. O problema de muitas pessoas é a falta daquela autoconsciência. Ele vai levando, desculpa. Igual as pessoas ficam meio estabanada, tromba nos outros e está toda vez fazendo a mesma coisa. Uma pessoa que não tem ainda consciência, ela não está inteira, ela está no modo automático. Ela não está a mente ao corpo, ela não está condicionada a um foco diário. O que eu estou fazendo? Não, isso está errado, isso não vai funcionar. Então, tão logo tinha paz, a pessoa volta para as velhas obras. Tão logo, mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí vem as consequências. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Então o povo tinha paz, e depois eles voltavam a fazer o que o Senhor reprova. Isso para Deus chama-se prostituição. Se você depois ler lá Jeremias 2 e 3, você vai ver 2 capítulos muito bem pesados, que fala muito da prostituição de Israel. Que o Senhor nos compara com essa noiva que trai o seu marido, que trai Jesus. Então depois dê uma lida lá. São 2 capítulos que têm colocações até
pesadas lá, que mostra a condição do caráter daquele povo. E nós fomos escolhidos por Deus para ser o seu tesouro pessoal. Olha o valor que Deus nos dá. E é o valor que muitas vezes nós não estamos nos dando. O valor que muitas vezes nós não estamos dando, inclusive a Deus. Então aqui fala da prostituição de Israel e de Judá, que deixou o Senhor para buscar outros deuses. Mas eu não tenho nenhum santo na minha casa. Eu não vou em nenhum outro lugar. Mas o fato de eu trocar Deus por outras coisas, pelo Deus sentimento, pelo Deus orgulho, pelo Deus dinheiro, pelo Deus relacionamento, isso já mostra que eu não estou valorizando aquilo que deve ser valorizado. E quais são as consequências de quando eu desprezo alguma coisa, pessoal? Eu vou continuar com ela? Não, eu vou o quê? Vou perder. Vou perder. Eles não valorizavam, o Senhor chamou aquele povo de tesouro pessoal. Olha, vocês são meu tesouro, vocês são valorosos para mim. Não, Deus, daí não tem muita importância não. Tá bom. Entregou nas mãos dos filisteus que os oprimiram por 40 anos. Aí a pessoa não faz o que ela tem que fazer, aí o Senhor entrega a ela, então tá bom, faz do seu jeito. É tão maluco isso. É tão maluco que o povo buscava os deuses dos povos que eles tinham conquistado. Os deuses que não tinham protegido aquele povo, eles estavam buscando aquele povo. Mas por que muitos fazem desse jeito? Buscando caminhos que eles sabem que não funcionam. Buscando atalhos, o jeitinho. Porque Deus exige uma mudança de caráter. E esses outros deuses desses povos só exigiam os filhos. Só exigiam orgias. Então, para a pessoa ficava cômodo, né? Eu não preciso mexer comigo. Eu agrado a minha carne, porque tinha os prostitutos e as prostitutas cultuais. Tinha os sacrifícios que eles queimavam os seus próprios filhos. Então fica fácil para a pessoa. Na cabeça dela, obviamente. Eu não preciso mexer no meu caráter, é só entregar meu filho, eu já tenho mais uns 8, 9 aqui, eu entrego um filho, eu faço o que Deus quer numa orgia. Só você ler a Bíblia, você vai ver que tem isso. E Deus exige o nosso coração, a nossa inteira integridade, que nós estejamos inteiros para Ele. É só isso que Ele pede. E é isso que é o mais difícil. Porque a gente está sempre guardando alguma coisa. E quando a gente age dessa maneira, as consequências disso é a dominação, é o exílio, é a vergonha, são as perdas, é mais um longo tempo de colheitas negativas. E Deus nos criou para Ele. Olha só, aqui em Mateus 24, 28 e 29. Onde houver um cadáver, vamos juntos, onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ok. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Eu lembro quando eu lá no interior, quando eu ia para a escola, vira e mexe, eu olhava a distância, lá onde eu estudava, era uma região na época, né, que a gente saía um pouquinho da parte da cidade, a gente até brincava que era uma escola rural, mas não era. Mas que naquela região tinha muitos lotes ainda, né, então eu estudava numa escola que ainda tinha vaquinhas, era bem interessante. Ainda tinha vaquinha, tinha um pouco de pasto, né? Hoje já tudo virou condomínio em volta daquela escola. Mas na época ainda tinha bastante terreno. E eu lembro quando eu estava indo para a escola de manhãzinha, eu lembro que às vezes eu olhava à distância, estava aquela cena interessante, né? Dos abutres ou dos anu, né? Não, do urubu, mas tinha aquele anu, aquele pretinho, né?
que eles ficavam circulando. E aqui, ó, é o sinal. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Quando você olha para essa cena das aves circundando assim, você não tem dúvida de que ali tem algo morto, não é verdade? Então são sinais. São sinais. Tem como ser outra coisa? Você pode não... qualquer lugar. Você vê uma roda de pássaros assim voando, você tem certeza, ali morreu alguma coisa. Então são sinais. A minha vida é um sinal de alguma plantação, da consequência de alguma coisa. Se a minha vida está fluindo de uma forma abençoada, é sinal de que eu tenho passado pelo processo corretamente. Mas se a minha vida está travada, se a minha vida está havendo perdas, como esse povo aqui, ó, mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor os entregou aos filisteus. Então uma coisa é sinal da outra. Então nós não temos dúvida quando as coisas não estão caminhando na nossa vida. Porque olha aqui o que diz Daniel 12:10. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios, vamos juntos pessoal, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá. Vamos juntos, mas os sábios entenderão. Então, nada é surpresa para o sábio. A minha vida, se ela está numa condição que eu não gosto, mas eu escolhi por isso, eu sei, eu errei, Senhor. Eu errei, eu negligenciei, não é novidade para mim. Eu não sou surpreendido. Eu entendo, ó, os sábios entenderão. Você sabe, se você tem buscado sabedoria, você sabe que os resultados da sua vida, como eu acabei de falar na oração do começo, o meu corpo é resultado de escolhas. O meu casamento é resultado de escolhas. A minha vida financeira é resultado de escolhas. Se eu tenho escolhido bem, eu estou colhendo algo bom. Se eu tenho escolhido de forma errada, ignorante, eu também vou ter resultados condizentes disso. Então, da mesma maneira que você enxerga pássaros voando em círculos, e você já associa, ali tem algo morto, você não é pego de surpresa. Quando Davi cometeu lá os pecados dele, os erros dele, ele sabia. Tanto que ele fala, Senhor, eu pequei, somente contra ti eu pequei. Ele sabia. Mas o Saul, por exemplo, quando ele era confrontado, ele justificava, depois no final ele fala, tá bom, pequei. Então ele fazia, ele sabia, mas ele na ignorância dele, na falta de fé, porque ele não acreditava naquilo lá. Quando Deus falava, quando Samuel falava, ele não acreditava, ele pagava para ver. Será que muitos não têm pago para ver? Aí estão com problemas na vida, problemas no casamento, problemas de saúde, problemas financeiros, e pergunta, por que a minha vida está assim? Deve ser a culpa do outro. A culpa é sua. A culpa é daquela situação. A culpa é de Deus, eu não entendo o que está acontecendo com a minha vida. Daniel diz que os sábios vão entender, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. O ímpio, ele continua fazendo o que não funciona, e nenhum deles entenderá, é cego. Está errando, está fazendo errado, está cometendo os mesmos, caindo nos mesmos buracos, e ele não entende. Por que a minha vida está assim? Você já não viu pessoas assim? Que vão vivendo, não vai fluindo, não vai acontecendo, e a pessoa vai lá e fala, não entendo por que minha vida está assim. Eu estou na igreja, eu faço propósito, eu dizimo e oferto. É só isso que tem que fazer, pessoal? Ora, a gente lê aqui no comecinho, ó, pois vocês são um povo santo para o Senhor, eu não santifico a minha mente. Eu não santifico a minha vida.
o Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos. Olha o privilégio. Para ser dos povos da terra, para ser o seu povo. O Senhor nos escolheu para ser uma referência. Como é que a gente tira por base uma coisa boa ou uma coisa ruim? Por conta de quê? Referências. Você sabe aquilo que é bom porque você conhece aquilo que é ruim. Não é verdade, pessoal? Você sabe, como é que você sabe que um carro é melhor que o outro? Porque você sabe qual um carro tem a mais que o outro. Mas se todo mundo tivesse Gol, dá para falar, Gol é bom, Gol é ruim? Não, Gol é Gol. Mas você tem um Gol e você tem um Maserati do lado. Bom, o tamanho dele, a potência dele, o acabamento dele, tal. Você pode não conhecer de marca e nem saber o valor, mas só de olhar você já sabe. Esse é melhor que esse, não é verdade? Você tem uma casa e outra casa. Olhando o acabamento, a parede, os detalhes, os metais da casa, você sabe o que é melhor que o outro. Por quê? Porque você tem um referencial, você tem um comparativo. E Deus nos separou para ser o povo dele. E se Deus nos separou para ser o povo dele, nós nos parecemos com ele. E se nós nos parecemos com ele, nós temos excelência. Nós temos santidade, nós temos um caráter cada vez mais parecido com o Senhor, o seu tesouro pessoal. E será que nós temos valorizado isso? Você tem valorizado o dia que se chama hoje? Pode ser que você não tenha o dia de amanhã. E a gente não precisa esperar uma tragédia acontecer para a gente mudar. Você já não viu aquelas pessoas que depois que ela teve um infarto, ela vai cuidar da saúde dela? Você não viu aquelas pessoas que depois que tem um divórcio, ela vai cuidar, ela vai falar que ela vai mudar? Depois que ela perdeu tudo, aí ela fala que ela vai fazer diferente? Precisa disso? Se a palavra está me dando todas as direções, todos os dias, eu não preciso esperar a minha esposa ir embora para eu falar, não, agora eu vou mudar. Eu não preciso esperar que os meus filhos cresçam e casem e sigam a vida deles para eu falar, não, agora eu vou ficar com vocês, agora eu vou conversar com vocês, agora eu vou ter tempo para vocês. Eu não tenho que esperar eu não ter talvez o dia de amanhã e perder a minha salvação. Como aquele homem naquela parábola de Jesus, que ele tinha tido uma plantação muito boa, ele estava muito bem profissionalmente, e ele falou, agora eu vou relaxar. E o Senhor falou, você é louco. Você é louco. Porque você não sabe o que vai ser amanhã. Você, com todas essas riquezas, para quem vai ficar? Porque quando você morrer, você não vai levar o que você construiu. Como Jó falou, não cheguei, não voltarei. Eu vim nu para essa terra e eu vou voltar nu para essa terra, eu não levo nada. Tudo aquilo que nós plantamos, nós estamos plantando para a eternidade. O que a gente pode deixar, você pode deixar uma herança, alguma coisa para alguém, mas você não vai levar o seu dinheiro. Você não vai levar o seu carro. Você não vai levar a sua casa. Você vai levar a sua alma. Aqui a gente tem que desfrutar porque a palavra nos ensina isso. A ter uma vida abundante, a perseguir por isso e saber que nós temos que dominar, conquistar, multiplicar, frutificar. Mas muitos têm buscado somente por isso. São loucos ainda. Louco! Para quem ficará tudo isso quando buscarem a sua alma? E muitas pessoas ficam aí desperdiçando a sua vida. Por quê? Porque é ímpio ainda. Ah, mas eu estou na igreja, porém, mas continua com a mentalidade de ímpio. Porque, os sábios entenderão. O sábio sabe o que ele tem que fazer, porque ele sabe o que vai acontecer. Ele não será pego de surpresa. Da mesma maneira que você reconhece
aves no céu que tem coisa morta, você sabe que o resultado da sua vida é resultado de escolhas da sua vida. Então, pessoal, será que a gente tem sido negligente, irresponsável espiritualmente, irresponsável na nossa família? Será que nós temos brincado com o nosso destino? Será que nós não temos aproveitado, não acordamos ainda que se nada mudar, nada mudará? Será que nós não entendemos ainda que se eu não fizer a minha parte, não adianta Deus fazer a parte dele? Deus não vai me impedir de gastar naquilo que está errado. Deus não vai me impedir de comer aquilo que não vai me fazer bem. Deus não vai me impedir de que eu tenha uma má atitude, que eu fale bobagens, que eu ofenda a minha esposa, os meus filhos, que eu faça negócios ilícitos, que eu mexa com coisas erradas. Deus não vai me impedir disso, mas Deus pode me orientar. Deus pode me proteger. Deus pode me guardar de muitas coisas, mas aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. Olha aqui, em 1 Tessalonicenses 5:3. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Porque Deus não nos destinou, fala comigo, pois Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira. Deus não quer que a gente tenha consequências negativas. Deus não quer nos prejudicar. Deus não quer nos castigar. Mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor nos destinou a uma vida poderosa, uma vida com o Senhor Jesus, de salvação. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Olha que coisa linda, pessoal. Jesus morreu por nós, deixa no 10. Jesus morreu por nós para que, quer nós estejamos aqui, acordados, nós estejamos com Jesus. Quer nós estejamos dormindo, esperando o retorno do Senhor Jesus. Ou seja, a gente morreu e está lá dormindo, esperando, mas a gente sabe, estou com Jesus. Vivamos unidos a Ele. Então, esse é o propósito. Deus não te criou para apanhar da vida, para fracassar na vida, para perder a sua saúde, sua família, seus resultados, para não sonhar. Deus não te fez para isso. Deus não quer você aqui na igreja se enganando, que você não engana ninguém, que você não prejudica ninguém, mas você também não vence. Deus não quer isso para você. Mas aqui, ó o mundo, Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Ou seja, estão perdidos. Agora olha o mundo. Não, porque tudo isso é muito bom. O que importa agora, como esses artistas aí, tem aparecido para mim cada vídeo, você já deve ter visto também. Daquele monte de artista em 2022, fazendo L, né, fazendo corinho xingando o ex-presidente. Beleza, né? Paz e segurança. Agora a nossa vida vai caminhar. Agora os caras estão fazendo um show em 2024, de graça, não está indo ninguém. Outros cancelando a turnê inteira, do ano inteiro, porque não tem público. Mas não estava bom? Não era paz e segurança? Não, agora a nossa vida vai caminhar. Agora os mesmos hipócritas estão falando, não, porque o povo está sem dinheiro. Então, mas não ia tudo melhorar? Não ia ser tudo muito melhor? Então veja que os ímpios, os ignorantes, os incrédulos, eles são sempre fora da hora. Não, porque agora vai ser um sucesso, agora vai dar certo. Vem a repentina destruição. Mas os sábios, você que é sábio, você não é pego de surpresa. Você sabe o que está acontecendo, você já sabe o que vai acontecer, porque você tem sabedoria, você conhece a palavra,
Você está acompanhando o mundo espiritual, você está acompanhando o que as coisas estão, aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, porque você está junto com Deus, você está ligado, você está acompanhando a palavra. Então, os sábios entenderão, os sábios não são pegos de surpresa. Então não vamos esperar a repentina destruição, que eu acabei de falar. Não espera você acabar com uma doença muito séria para você tomar uma atitude na sua vida. Não espera ter um divórcio para você querer mudar. Não espera perder os seus filhos para você querer ter tempo com eles. Não espera perder sua vida, perdendo a sua salvação, perdendo os seus sonhos, perdendo o seu tempo, por conta de sentimentos, por conta de ignorância, por conta de teimosia. Não aceite isso para a sua vida, não negligencie aquilo que é mais importante, que é isso. Pois vocês são um povo santo para o Senhor. Olha o amor de Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Nós somos a vitrine de Deus. Você é o exemplo de Deus. Igual quando você vê seus filhos, você fala assim, olha, você tem orgulho, ó. Esse é meu filho, ó, essa é minha filha. Inteligente, estudioso, né, uma pessoa de bem, o melhor da turma, obediente, uma pessoa de caráter. Você tem orgulho de apresentar o seu filho, a sua filha. E é isso que o Senhor faz conosco. Ó. O Senhor nos escolheu. O Senhor quer que nós sejamos diferenciados. Ele não quer que você esteja lá na sua empresa e para não ficar mal com as pessoas, você fica lá igual bobo, rindo de piadinha suja, recebendo foto pornográfica, falando de bobagem. Não, tem que ter diferença. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo que o Senhor quer mostrar a diferença. Por quê? Por que Deus quer mostrar a diferença? Para que outros também sejam influenciados. Porque, infelizmente, hoje em dia, há tantos lugares que só envergonham o nome de Jesus. É briga para todo lado. O mundo evangélico, infelizmente, tem muita vergonha. Tem muita vergonha. É um brigando com o outro, é um ofendendo o outro, são facções, é aquela bagunça. E a palavra diz, ai de onde vierem os escândalos. Escândalos vão vir, mas ai de onde vier. Então, se você faz parte de escândalo, você está atraindo maldição para a sua vida. Depois não adianta reclamar dos resultados. Se a sua casa, se a sua vizinhança sabe que você é crente, mas a sua casa, conhecida como a casa da gritaria, é escândalo. Se você é crente, e a pessoa lá no seu trabalho sabe que você é, e vê você lá, mentindo para fazer um negócio, falando palavrão, você não está fazendo a diferença. E se eu não faço a diferença, qual é a relevância? Qual é a relevância? Se o Senhor disse que nós somos sal e nós somos luz, então qual é a minha relevância se eu não sou impactado pela palavra? Se eu não sou impactado pela palavra, eu não vou impactar minha família. Se eu não sou impactado pela palavra, eu não vou influenciar nos meus colegas de trabalho. Então, qual é a relevância? Por que eu vou me chamar de cristão? Eu não me pareço com Cristo. Eu não sou intencional como Cristo. Eu não tenho a excelência de Cristo. Eu não oro como Cristo. Eu não tenho a santidade de Cristo. Então, eu não sou cristão. Eu sou um religioso. E o Senhor ficava muito irado com os religiosos, porque eles eram bons para ensinar, mas eles não viviam a palavra. Eles eram pesados. Sempre que eu lembro de um religioso da Bíblia, eu lembro daquela cara, me vem a imagem daquele velho barbudo carrancudo, cheio de ruga assim, sempre mal-humorado. E tem um monte de crente assim, carrancudo e mal-humorado. E a palavra diz que o Evangelho
são as boas novas, são as boas notícias. Onde você vai, você leva as boas novas, você leva a alegria, você leva a paz, você leva a mudança. Então a palavra está falando que os sábios entenderam, os sábios não serão pegos de surpresa, mas os ímpios, quando eles falarem paz e segurança, é onde vai vir a destruição. Não, agora o problema era os crentes, o problema era isso, agora a gente vai ser feliz, porque o problema da minha vida é por conta daquilo lá, daquela pessoa, daquele grupo que proíbe isso, que proíbe a destruição. O povo não está buscando liberdade? Liberdade para se relacionar, liberdade para que não tem gênero, não tem nada, livre. Então, cada dia é pior. Cada dia mais angustiados, infelizes, oprimidos, depressivos, medicados. Por quê? Porque vão perdendo todas as referências, não sabem quem são. Alguns anos atrás, o que hoje está sendo batido para que seja quase uma obrigação a gente aceitar, há poucos anos atrás era considerado uma doença mental. Uma doença que precisava de algum tratamento. Hoje o negócio é batido todo dia, você tem que aceitar, você tem que aceitar, você tem que aceitar. Hoje em dia o povo quer parecer com um cachorro, com um gato. Eu vi um vídeo esses dias que a criatura se sentiu um cavalo. E ela andava igual um cavalo. É demoníaco, pessoal. Ah, mas você me pergunta, como que anda igual um cavalo? Pois é, ela conseguia. Ela andava meio que igual um gorila, sabe? Mas para ela era um cavalo. Há alguns anos isso seria tratado, meu amigo, deixa eu te ajudar, fique em pé. Você é um ser humano. Não, ela é um cavalo. Então tá desse jeito. Mas as pessoas não querem paz, segurança, liberdade, eu quero fazer tudo que eu quero. Olha a destruição aí. Mas os sábios, você que é sábio, você sabe que isso não vai funcionar. Você sabe a consequência das suas escolhas. Você sabe o caminho que as coisas vão caminhar se eu não tomar a minha posição, se eu não ocupar o meu lugar, se eu não ocupar o meu território, se eu não cuidar daquilo que Deus colocou nas minhas mãos, se eu não colocar força nas minhas mudanças, se eu não colocar força na mudança do meu caráter, se eu não buscar cuidar da minha família, cuidar da minha vida espiritual, vigiar a minha mente, eu sei o que vai acontecer, porque os sábios vão entender, os sábios entendem. Então eu sei que eu tenho que cuidar da minha família, eu sei que tenho que respeitar a minha aliança, eu sei como eu tenho que lidar nos meus negócios, eu sei como eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, eu sei o investimento, o tempo que eu tenho que ter para Deus. Então eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas eu vou ter tempo para outras coisas. Eu não tenho tempo de estar na igreja, mas com certeza eu tenho tempo para outras coisas. Então eu sei. Isso não vai dar certo. Os sábios vão entender, mas os tolos, os ímpios, eles vão continuar na impiedade deles. Como esse povo aqui, ó, mais uma vez, de novo, eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Então não aceite isso para a sua vida. Não permita que a sua vida seja roubada por conta disso. Coisas assim, meras negligências. Mais uma vez, ou seja, eles já tinham feito isso várias vezes. Mais uma vez fizeram o que era mal. Ou seja, mais uma vez, lembra de Saul. Será que você tem vivido como Saul? Sabe o que é errado e faz mesmo assim? Porque toda vez que o Saul encontrava com Davi, ele elogiava Davi, ele pedia perdão para Davi, ele inclusive abençoava Davi. Aí depois ele voltava a fazer de novo. Ah, meu filho, me perdoe, pequei, mas eu sei que Deus vai te abençoar, que você vai ocupar o trono, que você vai ser um rei, vai fazer coisas incríveis e tal. Mas depois, vamos lá caçar Davi, vamos matar o Davi, porque o Davi está me perseguindo, o Davi quer me matar, o Davi quer me usurpar o trono. Mais uma vez. O que é que mais uma vez? Vira e mexe, você volta e cai. Vira e mexe, você volta
e faz o que é mal aos olhos do Senhor. Qual o problema disso? Para Deus nenhum. Para mim faz toda a diferença. Para você faz toda a diferença. Porque é uma vida inconstante. E uma vida inconstante, você não cresce. Passa ano após ano e você está no mesmo lugar ou pior. Porque a palavra diz que uma pessoa que tem mente dividida, ela não chega a lugar nenhum. Ela não sai do lugar. Não pense tal pessoa que vai conquistar alguma coisa, porque ela tem mente dividida e ela é instável. Lembra daquela palavra de Rúben, que Jacó foi abençoar os seus filhos e começou com Rúben. Rúben ficou pensando, nossa, agora vai, hein? Olha, Rúben, você é excelente. Você é o primeiro sinal da minha força. Você é o que mais tem potencial aqui. Porém, inconstante como as águas, você não será mais excelente. Que dureza, né? Que coisa. Jacó enxergava em Rúben o cara com maior potencial dos 12 filhos dele. Enxergou como assim, você é o cara, Rúben, mas você perdeu tudo, porque você é inconstante. Imagina só, Jacó começando a falar e Rúben se enchendo, nossa, quanta coisa forte, que forte. De repente, joga um balde de gelo nele. Acabou. Inconstante, você é excelente. O primeiro sinal da minha força, mas você é inconstante. Não será mais excelente. Porque não existe excelente inconstante. Não existe uma pessoa grande sendo instável. Não existe ninguém que tenha excelência que seja volúvel como as águas. Não tem excelência com instabilidade. E uma pessoa que vive com instabilidade, hoje está bem, amanhã está mal, começa bem, depois fica mal, faz um pouco, depois para. Esse não sai do lugar. Porque ele sempre está dando um passo para frente e 2 para trás. Ele está sempre perdendo. Porque quando eu não cresço, eu perco. Quando eu não tomo atitudes que eu vou conquistar algo grande, eu estou perdendo. Sabe por quê? Porque o tempo vai passar. E aí a energia vai acabando, as esperanças vão acabando, e as coisas vão caminhando para o fim. E eu estou lá, enrolando, procrastinando, deixando para depois, mantendo o orgulho, não querendo pagar o preço agora, e eu estou pagando um preço muito alto. Então, acorda para isso. Se ainda tem alguma coisa na sua vida que você não tomou uma decisão, seja sábio. Os sábios entendem. Entenda o que as suas decisões, o que as suas escolhas estão levando para a sua vida. E vamos tomar uma atitude diferente. Não seja surpreendido, agora eu estou bem, porque agora eu estou com dinheiro. Não. Esse é o menor dos seus problemas. Eu estou assim porque é falta de dinheiro. Não, o dinheiro é a coisa mais fácil para Deus. Mas os relacionamentos para Deus são mais importantes. Relacionamento com Ele, relacionamento com a sua família, que é a sua primeira igreja. Isso para Deus realmente importa. O dinheiro é o que a bispa já falou várias vezes. O dinheiro é a coisa mais simples. Ela tem contado esses testemunhos nos programas ultimamente, da perda das oportunidades. A pessoa botou lá no propósito dela que ela queria viajar. Eu quero viajar com a bispa para Israel. Deus preparou os meios, mas a pessoa não se preparou para a oportunidade. Ela não tinha passaporte. Deus pode usar alguém para te abençoar, mas ninguém vai ir lá na Polícia Federal pegar o passaporte por você. Não é verdade, pessoal? Então, aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que eu não posso fazer, Deus pode. Então é simples. Faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Mas como? Pera aí, a pessoa está sempre pensando assim, como que eu vou conseguir tantos reais, tanto dinheiro para viagem? Essa é a parte fácil para Deus. Mas a parte que eu tenho que fazer,
como a ressurreição de Lázaro. Quem podia ressuscitar Lázaro naquele momento? Hã? Jesus. E quem podia tirar a pedra naquele momento? Jesus podia? Podia? Se ele podia? Podia, se ele quisesse. Mas ele tinha outras pessoas que podiam fazer isso. Mas ali só tinha Jesus que podia ressuscitar. Então a pedra, Jesus poderia tirar? Poderia. Mas tinha outros que podiam também. Então ele não vai fazer o que eu posso fazer. Ele vai fazer o que eu não posso fazer. Então faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Seja sábio. Não viva perdido. Aprenda a enxergar os sinais. Peça sabedoria. Não fique apenas apresentando os problemas. Por que minha vida está assim? Não, eu sei. O sábio sabe por que está assim. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, por favor. E eu peço que você reflita sobre isso, que você medite sobre essa mensagem. Será que não tem havido aí indiferença? Será que você não tem sido indiferente às palavras? Será que você não tem sido indiferente à voz de Deus? Será que você não tem ignorado os sinais? Os sinais. Às vezes um travamento, às vezes situações que não se resolvem na sua vida. Então se a falha não está em Deus, qual a única opção que tem? A falha está em mim. Então eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Jeremias 2:3 fala da prostituição de Israel, de Judá e de Israel. Será que a gente não tem se vendido, se prostituído espiritualmente, trocado aquilo que o Senhor diz que nós somos o povo especial dele, o tesouro pessoal dele, e temos buscado outras coisas? Temos vivido por sentimentos, buscado dinheiro. O dinheiro é a coisa mais simples para Deus resolver. Mas aquilo que cabe a mim, que é a mudança do meu caráter, que são as decisões intencionais do dia a dia, só eu posso fazer, só você pode fazer. Então qual é a sua decisão para hoje? Porque todo dia é um dia de decisões. Então qual é a sua decisão para hoje? Olhando a sua vida, você reconhece os sinais? Como o exemplo que eu dei dos pássaros. Você vê lá os pássaros rodeando, você sabe, ali tem uma carniça, ali tem um bicho morto. Então cada coisa tem um sinal. Analise os sinais. Os nossos resultados, eles não vêm do além, eles vêm de uma semeadura. Então toma suas decisões agora. A palavra diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, como você está agora, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Então peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor para quebrar esse padrão da instabilidade. Peça ajuda ao Senhor para quebrar esse padrão da incredulidade. Porque o problema da nossa vida é o problema do tipo de fé. É uma fé ainda fraca. Uma fé de conveniência. Como aqui o povo, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então por que eles voltavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor? Porque não estava dentro. Você não vê essa instabilidade em Moisés, você não vê essa instabilidade em Josué, mas você vê essa instabilidade nesse povo. Porque não estava dentro dele. E se não estiver dentro de você, ou seja, vai sair o que está dentro. Se não tem Deus, vai sair o quê? Carne.
vai sair carnalidade, vai sair medo, vai sair ignorância, vai sair dúvida, vai sair sentimentos, vai sair acusação, vai sair o quê? Cobrança. Ou seja, sempre jogando para fora. Eu te acuso, eu cobro de você, mas eu não faço o que eu tenho que fazer. Então não adianta eu querer ser abençoado se eu não planto por isso. Não adianta eu querer ser respeitado se eu não respeito, se eu não construo credibilidade. Então não adianta. Não adianta eu quero ser honrado, eu quero ganhar honra. Não, eu conquisto a honra. Não, porque é o que vocês têm me dado. Não, é o que você tem construído. Ninguém tem que dar nada, ninguém tem que fazer nada. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir o meu relacionamento com Deus. Eu tenho que construir o meu relacionamento com as pessoas. Eu tenho que construir a minha credibilidade. Quando você chega num lugar, quando você chega num relacionamento, você chega como uma folha em branco, ninguém te conhece. O outro não te conhece. E no dia a dia você vai mostrando ser uma pessoa confiável ou não, sendo uma pessoa de integridade ou não, sendo uma pessoa estável ou não, sendo uma pessoa espiritual ou não. Nós construímos a nossa imagem. Não adianta eu falar, mas todo mundo fala isso de mim. Então, analisa. Por que todo mundo? Se for uma pessoa, pode ser uma percepção equivocada, mas 10 pessoas diferentes falando a mesma coisa, então deve ter alguma relevância. Então, meus queridos, vamos ser sábios. Como Daniel falou, os sábios entenderão. Os ímpios, eles vão continuar na sua impiedade. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então peça ajuda ao Senhor. Peça sabedoria. A palavra diz que se eu tenho falta de sabedoria, eu tenho que pedir a Deus, Ele vai me dar. Peça ao Senhor, coloca a mão na sua cabeça, Senhor, me abre os olhos, meu Pai, me dá sabedoria, me ajuda, Jesus, para que eu pare de ser roubado, Senhor, por conta de tantas mentiras, tanta instabilidade, tanto orgulho, tanta coisa, Senhor. Tanta coisa que eu sei que não funciona, mas eu continuo lá, ó. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal e voltou lá, 40 anos perdidos. Pelo amor de Deus, quantos anos a gente ainda vai perder nessas escolhas estúpidas? Fazendo o que não funciona. Senhor, me dá sabedoria, meu Deus, me dá força, me dá graça, Senhor. Para eu não cair mais nessa questão, meu Pai, para eu não ficar perdendo saúde, perdendo anos da minha vida, perdendo oportunidades, meu Deus. Lembra disso, a maioria das pessoas no final da vida, quando ela faz aquele balanço da vida dela, ela tem arrependimento, não do que ela fez, mas a maioria do que ela não foi, do que ela não fez. Então seja a pessoa que Deus te criou para ser. O seu Deus os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Então seja o marido que Deus te criou para ser naquela família, seja o pai que Deus te criou para ser, seja o homem que Deus te criou para ser, seja um homem de integridade, não seja um moleque que ainda se vende por um relacionamento, se vende por um sentimento, se vende por dinheiro, se vende por uma prostituição generalizada. Esse é o exemplo de Jeremias 2:3. A prostituição do povo, trocava Deus por qualquer coisa. Tem gente que troca Deus por um relacionamento, por uma carência, vai lá e volta para a pornografia e vende os seus princípios por conta de dinheiro que eu estou precisando. Não, você precisa de Deus. Que perde a sua vida por conta de orgulho, que despreza os anos de vida com rancor, com sentimentos, que não bota força na coisa certa, que vive falando de problema, vive reclamando dos resultados, mas não bota
força para mudar a semente. O problema está aí. Para constatar o problema, é a coisa mais fácil que tem. Você já não viu pessoas que adoram encontrar o problema de tudo? Não, porque assim não funciona, assim não vai dar certo, beleza. Agora você tem uma ideia, você tem uma solução? Porque encontrar problemas, você não precisa de muita capacidade. É fácil a gente encontrar o problema. Mas numa empresa, você não quer um problemático, você quer um solucionador. Você não quer uma pessoa que sabe ver o defeito em tudo, você quer aquele que ajuda na solução das coisas. É para isso que você é chamado, para isso que você é contratado num lugar, para fazer aquele lugar render, melhorar. Não ficar pior, ou igual ou pior. Então falar, minha vida está assim, ok. Porque eu tenho errado muito nisso. Ok, bacana, está reconhecendo. Mas e agora? Qual é a força que você vai colocar para mudar isso? Porque assim, ficar falando de problema, você vai perder mais um dia, 2, uma semana, 10 anos. Mas quando a gente foca na mudança, a gente decide, eu não vou mais perder tempo. Se tem uma coisa que eu trabalho todos os dias para vigiar muito, para não ter arrependimentos. Para não olhar para trás, puxa, eu devia ter ficado mais com as minhas filhas. Puxa, eu deveria ter aproveitado melhor esse tempo. Eu trabalho todos os dias, é claro que ele não acerta toda vez. Mas eu trabalho todos os dias para ter o mínimo de arrependimento. Puxa, poderia ter feito melhor nisso. Poderia ter dedicado mais a essa situação. Não. Eu posso fazer um pouco mais, eu vou fazer. Eu posso tirar um pouco mais de mim para entregar mais a Deus, para entregar mais a obra, para entregar mais a minha família. Aí eu vou fazer. Por que muita gente está aí sozinha? Muito homem está aí solitário? Porque sempre pensou nele, foi um egoísta a vida toda. Não quis saber da família, não quis saber da esposa, dos filhos, não quis saber de Deus. Quis saber do dinheiro, da minha vida, não estou afim, não estou com vontade. Maravilha, segue essa linha. Segue essa linha, só depois não fica lá choramingando, reclamando do resultado. Então não aceite ser uma pessoa que vai falar dos arrependimentos. Puxa, quando eu tive aquela oportunidade. Puxa, eu poderia ter... Não, poderia não. O que passou, passou. Faça agora. Viva hoje. Viva hoje, você não tem amanhã. O faraó estava lá com o problema das rãs. O Moisés perguntou, quando que você quer que eu ore por isso? Pode ser amanhã. Mas seu problema está aqui hoje, poxa. Seu problema está aqui, você está vivendo isso hoje. Você vai deixar mais um dia procrastinando? Pare de procrastinar a sua vida. Pare de procrastinar a sua vida. Não espere a repentina destruição. Paz e segurança, que maravilha, está tudo fluindo bem. Vem a repentina destruição. Não espere a repentina destruição. Seja uma pessoa intencional, que trabalha pela paz, que trabalha para não perder vida, para não perder oportunidades, para não perder as bênçãos. Nós somos o povo escolhido, o povo santo do Senhor. A vitrine, seja a vitrine na sua família, seja a vitrine naquela empresa, seja referência. Eu quero ser igual àquela pessoa. Que as pessoas olhem para você e falem assim, eu quero ser inteligente, eu quero ser uma pessoa equilibrada, eu quero ser uma pessoa excelente, eu quero ser uma pessoa generosa, gentil, como aquela pessoa, como aquele homem. Quando eu crescer, quero ser igual ao meu pai. Quando eu crescer, eu lembro daquele meu amigo, falando de você, eu lembro daquele meu amigo na empresa, ele me ajudou, ele me falava quando eu estava numa situação difícil, ele me ajudou, ele me deu conselhos sábios. Seja lembrado por isso, seja lembrado por isso.
Não seja lembrado, ó, isso daí, pelo amor de Deus, você fala com ele não cumpre, ele é chato, ele é ignorante, ele não te responde, ele não dá a resposta certa, ele é instável, hoje está bem, amanhã está mal, sabe? Hoje ele está conversando, amanhã ele não conversa, é mais estranho, mais esquisito. Não carrega essa pecha. Não carrega essa pecha. Seja uma pessoa que é lembrada por ser uma pessoa leve, de Deus, agradável. Tome essa decisão. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, eu te peço, dá visão a cada um de nós, Senhor. Nós não tenhamos aqui pessoas que ainda ficam brincando com a sua própria vida, brincam com o seu futuro, com o seu destino. Dá sabedoria ao nosso povo, Senhor. Dá sabedoria a cada um desses homens, para que a gente tenha aqui homens fortes, meu Pai. Homens resilientes, homens que não se vendem. Homens, meu Pai, que sabem o que tem que fazer e fazem. Que não ficam esperando para amanhã. Não ficam apresentando porquês e motivos e razões, mas que fazem o que é necessário. Que ficam apresentando os porquês da sua vida, mas que hoje constroem uma grande vida, que tem construído um alicerce firme. Porque a sua palavra nos compara àquele que construiu a sua casa na rocha, aquele que ouve a palavra e pratica, é aquele homem que construiu a sua casa na rocha, na pedra que é o Senhor. Que sabe que no dia da aflição vai ter estrutura, que sabe que no dia da adversidade não vai ser levado pelas águas, pelos problemas, vai manter a sua fidelidade, vai manter a sua integridade, vai manter a sua postura. Então eu te peço, Senhor, abençoa o nosso povo, abençoa, meu Pai, as nossas famílias, abençoa cada um desses homens, meu Pai, abençoa os seus casamentos, abençoa os filhos, meu Pai. Abençoe cada um desses que está aqui representado pelos livros, meu Pai. Abençoa os casais, meu Pai. Semana que vem nós teremos o trabalho dos casais. Que o Senhor guarde as mentes, para que as famílias, meu Pai, não sejam roubadas, para que os relacionamentos não sejam roubados, para que a nossa vida, as nossas oportunidades não sejam roubadas, meu Pai. Que nós não venhamos entregar para o diabo o nosso poder. Então fortaleça as mentes, meu Pai, fortaleça o caráter de cada um de nós, para que estejamos firmes, focados, meu Pai, para resistir a tudo que é necessário, meu Pai, as afrontas do mal, para que nós não venhamos a fazer como o povo de Israel, que toda vez que tinha um alívio, voltava às velhas práticas, porque não estava no caráter, era um povo apenas reativo. Que a gente não seja reativo, Senhor. Que a gente não viva correndo para apagar incêndio. Não, porque agora eu vou correr, eu vou internar na igreja, agora eu não vou sair mais. Não. Por quê? Porque está aflito, não é uma decisão ainda, não entendeu qual é o estilo de vida que deve ser adotado. Eu peço, Senhor, como diz na sua palavra, os sábios entenderão, que haja aqui homens sábios. Homens sábios, meu Pai, em nome de Jesus, que façam escolhas sábias. É o que eu te peço. Obrigado, meu Pai, eu peço a cobertura do Teu sangue, eu peço sabedoria, eu peço graça a cada um de nós, meu Pai, para que possamos sair praticando, meu Pai, não deixando nada para depois, mas já saindo, implementando as decisões da nossa vida, de não perder bênçãos, de não perder tempo, de não perder oportunidades, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo, nós chamamos e desde já te agradecemos. Amém, amém.